Olá, amigos de Ideal Espírita. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. É muito bom encontrar vocês nesse espaço virtual dessa casa de luz, casa de amor, para conversarmos a respeito da nossa doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos ampara, essa doutrina que tanto nos sustenta a caminhada e a vida. Então, a gente hoje vai conversar a respeito da reencarnação, justiça divina, porque tem muita gente que ainda tem muita dúvida com relação à justiça aplicada, à justiça divina aplicada ao longo das reencarnações. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e que a doutrina espírita nos ensina é que Deus é soberanamente justo e bom. Isso quer dizer que a justiça é feita, mas a justiça com bondade. Não é a justiça por si só, porque Deus não é justiceiro. Deus, ele é um pai amoroso. E o que ele quer dos seus filhos? Ele quer o nosso crescimento, a nossa evolução, a educação dos nossos sentimentos, a nossa pacificação interna. Então, Deus, Pai, soberanamente justo e bom. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo da justiça que se dá ao longo da nossa trajetória evolutiva, que se dá também ao longo dos vários mergulhos que nós vamos ter aqui na Terra, que são as reencarnações. Então, também sabemos, através da doutrina espírita, que Deus ele se comunica conosco, ele se manifesta em nossas vidas através da sua lei. Da sua lei. Na verdade, das suas leis, né? Leis que regem todo o universo, que regem toda a criação. E também as nossas vidas, a nossa trajetória, a nossa caminhada. E existe uma lei chamada Lei de Causa e Efeito. Essa lei vem nos afirmar que todo efeito tem uma causa. Portanto, se todo efeito tem uma causa, as nossas encarnações e a nossa caminhada, ela é totalmente regrada nessa lei. É regrada nessa lei porque aquilo que a vovó fala, aqui se paga, não, aqui se faz, aqui se paga. Ou então, a colheita, né, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos amorosidade, vamos colher amorosidade. Se plantamos pacificação, colheremos pacificação. Então, esta é uma lei divina. E isso ocorre naturalmente, que é a lei de causa e efeito. Agora, a lei de causa e efeito é igual àquela lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Não. Porque a gente não pode esquecer que Deus é soberanamente justo e bom. Então, sabendo que ele é justo e bom, toda essa lei é aplicada de forma amorosa. De forma amorosa. Não é uma lei justiceira, mas uma lei que vai se aplicar à medida que a gente suporte as consequências, né, de atos errados que fizemos no passado, com o intuito de nos educar, jamais de nos punir, porque nós somos muito amados por Deus, somos seres preciosos da criação. Então, Deus quer justamente isso. Deus quer que sejamos educados através da vida que se dá, né, em suas consequências de tudo que fizemos de errado lá atrás, ou de tudo que fizemos de bom lá atrás. Tudo é plantio e colheita, plantio e colheita. Aí tem gente que para. Ai, meu Deus, o que que eu fui na última encarnação? Será que eu fui rica, rainha? A questão é a seguinte: dentro desse processo de evolução, a melhor versão de você mesma é essa. Você está vivendo a sua melhor versão. Você nunca foi tão inteligente, você nunca foi tão capacitado, você nunca foi tão amoroso, você nunca foi tão caridoso, porque estamos vivendo um processo de crescimento e evolução espiritual. Portanto, a melhor versão de você mesma é esta. Mas a pergunta é importante.
Essa que a gente deve fazer, conhecendo que Deus é amorosamente justo e bom, né? Conhecendo também, né, que estamos nesse processo de evolução e conhecemos como funciona a lei de causa e efeito, como ela atua em nossas vidas, dinâmica, mas atua, né? Nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que eu estou plantando hoje? Como está o meu plantio para que a minha colheita seja positiva? O que eu estou fazendo de bom para colher o bem futuro? O que eu estou fazendo de caridade para colher os benefícios dessa caridade que eu estou plantando? O que eu estou fazendo para mim? O que eu estou mudando internamente? O que essas experiências vividas dentro da minha trajetória, elas estão me auxiliando internamente? Porque nós podemos viver várias experiências, mas a questão é que nós, enquanto espíritas, temos que tirar lição de todas as experiências vividas. Lições para fortalecer, para ensinar, para apaziguar, para pacificar o nosso mundo interior também e para nos fortalecer a fé no porvir. O porvir que vem e o que vem é cada vez melhor, segundo a promessa de Jesus, quando nos convocou há pouco mais de 2000 anos atrás: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ora, Jesus me convoca a ser perfeito. Jesus me estimula a buscar a perfeição e traz como referência Deus. Meu Deus, o que que Jesus me pede? Como é que eu vou ser perfeito igual a Deus? Jesus nos chama para uma caminhada eterna de crescimento, de evolução, de aprendizado, e quanto mais experimentados, mais sutilizados, mais capacitados, mais evoluídos somos, mais felizes nós nos tornamos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Jesus. E Jesus, quando esteve conosco aqui na Terra, ele não veio para jogar a conversa fora. Ele não veio para jogar palavras ao vento, não. Ele veio para despertar a humanidade, falar com a gente. E se ele fala que a gente pode, é porque a gente pode. A gente pode. Se a gente pode ser melhor, se Jesus nos convoca a ser melhor, é porque temos potencial para sermos melhores. Então, ouvindo esse chamado do Cristo, que nos convoca ao longo das nossas evoluções, porque é impossível entender esse ensinamento de Jesus, que vem tratar da lei da evolução, né? Seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, que nos convoca a evoluir, a crescer, ao melhoramento, né? Mediante as experiências que são vividas aqui na nossa encarnação e também na vida espiritual. Então, se Jesus nos convoca a esse processo de evolução contínua, né, e ascensional, buscando sempre, né, ser melhor, vencer, né, as nossas más tendências, ao longo dos exames que a gente faz dentro de cada um de nós, né? Então, se Jesus nos convoca a isso, é porque a gente pode fazer. E também porque nós temos tempo suficiente para isso. E esse tempo, para a gente se aperfeiçoar e buscar a perfeição de Deus, que é inalcançável, ela não pode se dar em apenas uma encarnação. Não pode. Ela não se dá em apenas uma encarnação. 70, 80, 90 anos, até quem viva 100. Será que dá? E as crianças que morrem em tenridade? Que sequer nascem? Como se explica? Se aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Não existem privilegiados na criação. Então, a gente tem que ter o entendimento de que se Jesus me convoca a ser perfeito, é porque eu vou ter tempo para me aperfeiçoar. Mas como é que a gente se aperfeiçoa? Será que ele está dizendo para eu viver aqui, depois eu vou para o céu e vou me aperfeiçoar lá? Mas acontece que a encarnação ela é importante. Como está lá no Livro dos Espíritos. A gente encarna para provar. A gente encarna para expiar.
Estamos realmente em transição. Estamos passando, né? Estamos transitando para um mundo regenerado. Mas, por enquanto, irmãos, ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, a gente encarna para expiar os erros passados, lembrando sempre que com caridade. Né? Não é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, senão ia todo mundo ser careca de dentado, né? Vamos combinar. Porque a gente lá atrás, né? A gente errou. Então, a gente tem que acertar esses débitos, porque essa é a lei de causa e efeito. Mas, quando a gente realmente vai, né, caminhar para acertar esses débitos, eles não são na condição de vingança, ou na condição você matou alguém atropelado, aí nessa encarnação você vai morrer atropelado. Não. Quem tem esse entendimento errado, porque desconsidera a justiça divina. E considerando também que a lei de causa e efeito, ela é dinâmica, porque Deus quer a nossa transformação. Então, muitas dores, que às vezes estão no nosso caminho, elas podem ser poupadas. E sabe por que elas são poupadas? Porque elas seriam experiências desnecessárias, porque a gente já aprendeu por outra via. A gente aprendeu na atuação da caridade, a gente aprendeu na doação, no amor. Por isso que é tão importante a gente frequentar uma casa espírita, a gente está sempre frequentando, porque na casa espírita a gente eleva os nossos pensamentos, entra em contato com a espiritualidade maior, a gente vai entrar em contato com os nossos mentores espirituais, né? A gente tem sempre uma obra no trabalho de caridade, e essa obra de caridade, que a gente pensa que está fazendo caridade para o outro, na verdade a gente está fazendo caridade para a gente mesmo. Por que a gente está fazendo? Porque a gente está aqui, ó, sensibilizando, olhando o outro, olhando a dor do outro. A gente está aqui chateado porque bateu o carro, mas aí a gente vai numa instituição de caridade e vai conhecer uma pessoa que não tem mais nada, que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo. Então a gente vai conhecer uma pessoa que está aí vivendo uma experiência de enfrentar uma doença terminal. E tantos outros desabores que existem na nossa vida. A gente sai da gente para olhar o outro. E dessa forma a gente cumpre um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, na verdade, o exercício da caridade, ele é um exercício para a gente. É o exercício da sensibilização do nosso coração. É o exercício da gente sair da nossa visão egóica, né? E olhar o outro com carinho. Os orientais falam namastê. Namastê significa o Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você. Então, o Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você. Ou seja, Deus mora em mim e Deus mora em você. Somos irmãos, temos o mesmo DNA, temos o mesmo Pai. E partindo desse princípio, a gente começa a olhar o outro com mais sensibilidade, com mais caridade, com mais amorosidade, e nos colocando no lugar dele. Por que não? Se somos todos iguais perante Deus, esse irmão está vivendo uma experiência difícil, mas poderia ser a gente, um filho da gente, um irmão, um pai, uma mãe, poderia ser alguém. Tudo isso é exercício para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E Jesus nos convoca, irmãos. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nos convoca a atuar no campo, nesse campo maravilhoso, que é o campo do Senhor. E o campo do Senhor não se restringe só à casa espírita. O campo do Senhor é tudo que está ao nosso redor. O campo do Senhor está na nossa família. É a gente ter gentileza, amorosidade, também com aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes a gente vai para a casa espírita, vai ajudar o irmão na sopa e está lá com o nosso irmão sofrendo, precisando da nossa palavra, precisando do nosso carinho.
Amai o próximo mais próximo. Atua, atua dentro do teu lar, atua dentro do seu trabalho, atua dentro de qualquer ambiência que você estiver, atuando com amorosidade. Você está fazendo o mundo melhor dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, e também isso aqui, ó, atuando dentro de você para evoluir e para realmente despertar esses sentimentos mais elevados. A gente tem na obra Boa Nova de Humberto de Campos uma passagem muito interessante. Essa obra de Humberto de Campos, Boa Nova, ela foi escrita por Humberto de Campos, né, autoria espiritual de Humberto de Campos, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E tem uma passagem, né, lá no Boa Nova, que conta a história de Jesus caminhando com Tiago, à beira do lago de Genezaré. Então, Jesus caminha com Tiago à beira do lago de Genezaré, né? E Tiago está muito angustiado e questiona Jesus. Jesus, por que será que os romanos são tão cruéis? Por que eles chegam nas nossas aldeias, saqueiam as nossas produções, maltratam nossas crianças, maltratam nossas mulheres? E Jesus falou: acalma teu coração, Tiago, eles viverão. Mas Jesus, é muita crueldade o nosso povo ser subjugado. Será que se nós tivéssemos um olhar de Deus para essa situação? E Jesus falou: Tiago, acalma o teu coração, porque eles viverão. Viverão. Viverão para serem vingados do mal que o fizeram? Não. Viverão para aprenderem que aquele mal não está condizente com a justiça de Deus e nem com o amor de Deus. Então, as experiências que serão colhidas serão experiências de aprendizado. Tanta coisa que a gente vê por aí, né? A gente vê, meu Deus, que tristeza, que injustiça. Deus está sobre todas as coisas. E o nosso Mestre Jesus está no leme dessa nau. Então não existem injustiças. Somos chamados, às vezes, para vivenciar experiências que, mesmo com a nossa atuação, a nossa caridade, a nossa amorosidade, a nossa transformação, elas são necessárias para serem vividas, porque fazem parte. Fazem parte da nossa encarnação. Porque quando a gente estava lá na vida espiritual, a gente sentou com o nosso mentor e falou: olha, eu quero viver isso, aquilo. Porque isso tudo faz parte do nosso roteiro. Então, esse roteiro, com um olhar da vida espiritual, com o olhar da imortalidade, a gente vê que é só um momento que a gente vai passar para resgatar um débito que tanto incomoda o nosso espírito, que tanto nos atravanca na evolução e no crescimento espiritual. Na obra No Mundo Maior, tá? O capítulo denominado Mundo Maior, escrita por autoria espiritual de André Luiz, né? E psicografia de Chico Xavier. Então, na obra No Mundo Maior, tem um capítulo chamado Processo Redentor. Esse capítulo, ele é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque ele vem trazer a história de uma mãe que ela ora todos os dias no mesmo horário. Por isso ela recebe o amparo dos amigos benfeitores espirituais. E essa mãe, uma jovem mãe, que ela busca, né, um espaço mais tranquilo da casa, ela está em oração quando chega Gúbio, que é o benfeitor espiritual de André Luiz, junto com uma caravana. E André Luiz também fazia parte dessa caravana. E essa mulher, ela está em desespero, ela está em pranto, dizendo: meu Deus, me dê forças para suportar tamanha prova, tamanho sacrifício. Ela estava no quarto reservado, mas em outro quarto estava ali seu filhinho, uma criança de 5 anos de idade, que ficava numa cama, não falava, mal conseguia ouvir,
era praticamente cego, ele não caminhava, ele era uma criança que estava ali vegetando. E ela estava na sala, orando e perguntando: por que eu, Senhor? Minhas amigas, todas têm filhos saudáveis, por que eu? Nesse momento, o instrutor Gúbio vai até ela e dá um passe revigorante nesta mulher. E ela consegue se erguer e ir até a sala, depois daquele passe, né, daquele banho, né, de fluidos positivos e amorosos, da espiritualidade maior. Ela vai até ao quarto e abraça o seu pequenino. Abraça com muito carinho e fala: como eu te amo, meu filho. E a criança ali parada. Mas André Luiz percebe que do outro lado da cama existem dois espíritos. Eles eram espíritos perseguidores do menino. E ele questiona: Gúbio, como pode essa criança passar por tanta dificuldade, por tantas dores, passar pela doença? Como podem aqueles dois ali estarem ainda perseguindo e ainda obsediando esse pequenino? E o Gúbio falou: ah, irmão, esse pequenino que se encontra nessa cama, com muitas limitações físicas, já foi um grande déspota no passado. Fez muito mal a muita gente. Haviam muitos em torno dele, muitos. Mas ao verem a sua condição como criança tão limitada, eles foram embora. Mas aqueles dois, eles não perdoaram. Eles continuam ali obsediando o menino. E André Luiz entendi. Mas e agora? Aí Gúbio falou: existe aí um plano. Sabe essa mamãe que abraça com tanto carinho esse filho? Ela vai receber futuramente esses dois que estão aí obsessores em seu ventre. E ela vai. Aí, Gabi? Tá, tá bom. Então, então esses irmãozinhos estavam ali obsediando essa criança. Mas o que foi questionado? Né? André Luiz perguntou: mas como pode? Essa criança, passando tanta dificuldade, tanta limitação, ainda é obsediada. E o Rubio falou: ah, André, haviam tantos em torno dele. E ao verem ele nessa dificuldade, foram embora. Mas esses dois persistiram, porque eles não perdoaram. Daí entra a grande tarefa dessa mulher que nós viemos atender. Ela dará luz a esses dois irmãozinhos. E, no futuro, ela vai ensinar esses dois a amar o irmão. E aí ele terá o seu processo redentor. Como mãe, ela vai unir esses espíritos outrora inimigos e vai se dar aquilo que Jesus nos convocou a fazer: o amor, amarmos uns aos outros. E assim se deu. A mãe deu à luz aquelas crianças, ensinou a amá-lo, aquela criança. E no final, ele desencarnou aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, ele desencarnou. E ainda afirmou no final do capítulo: as pessoas
Achavam que eu vivia o inferno, mas na verdade eu estava vivendo o céu. Vivendo o céu porque eu consegui pagar os meus débitos. E é isso. Tantas histórias bonitas, tantos testemunhos nos afirmam que nós temos que ter coragem. E a reencarnação é essa maravilha, esse presente que Deus nos dá para sempre, sempre recomeçar, sempre acertar os nossos débitos. E não é Deus que castiga, somos nós, a nossa consciência que nos cobra. Para a gente alçar o voo libertador, a gente tem que estar com tudo acertado, centil por centil, como afirma Jesus. E quando a gente vai, irmãos, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos falam: expiação dos débitos anteriores e o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, o Tiago, que caminhava com Jesus no lago de Genezaré, que buscava a justiça, ele não terá a justiça que ele quer, mas ele terá a justiça de Deus, que vai tornar aquele irmão que estava em erro um irmão que retomou o caminho do amor e do bem. E ele tem que ser abraçado, como o filho pródigo, que vai embora buscando novas aventuras, mas volta arrependido aos braços do Pai. Somos todos nós, irmãos, os filhos pródigos, e a justiça da reencarnação se dá ao longo da nossa trajetória, se dá ao longo da nossa caminhada. Aquele empecilho, aquele erro, aquela dificuldade, aquela doença, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas quando a gente realmente consegue encontrar, né, consegue despertar em nós aquilo que nós entendemos como consciência da imortalidade, tudo fica mais fácil. O que vai atingir o espírito que é imortal, que somos nós encarnados, como hoje? Eu não sou essa personalidade, eu não sou a Cláudia. Você não é a personalidade que você é nesse momento. Você é um espírito, filho de Deus, que tem processo de evolução. Os seres inteligentes do universo, que vão caminhar, vão evoluir. E quando nós olhamos para as questões da vida como experiências que precisam ser vencidas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, ou para o nosso pagamento mesmo dos erros que passamos, pelo mal que fizemos ao outro, que antes de tudo é educacional, a gente consegue passar pelas coisas com menos dificuldade. A Joana de Ângeles gosta de afirmar que nós erramos por duas vias. Erramos porque não sabíamos que era errado. Fomos lá e erramos. Por ignorância das leis divinas. Quantas vezes erramos por isso? Fomos egoístas e erramos por falta de amor. Porque fomos incapazes de nos colocar no lugar do outro, de sentir, eu não quero passar por isso, então eu não vou impor ao meu irmão esse sofrimento e essa dor. Então, é tudo processo. A inteligência e o coração. Então, a gente tem, né, todas essas informações que chegam através do Espiritismo, que vão aí nos convocar a nos tornarmos pessoas melhores, mais capacitadas, e a justiça divina vai atuar sobre as nossas vidas, porque essa é a lei, mas é a justiça amorosa, a justiça caridosa, a justiça que considera, a justiça que vai considerar o teu crescimento, o teu progresso. Será que você precisa viver essa dor que você às vezes acertou lá, mas que não precisava? Com uma história de Chico Xavier, que contava a respeito de um irmão, que ele era um grande trabalhador espírita, ele era muito dedicado à causa, ele era um orientador de reunião, e ele perdeu a pontinha do dedo. Muito entristecido por causa de um acidente com uma serra, né? Que ele tinha perdido a pontinha do dedo. Ele chegou na casa depois, né? De curativos, né?
Ele chegou na casa espírita e questionou, mas eu, um grande trabalhador espírita, dou a minha vida, dou os meus dias, tudo para Jesus. Por que isso ocorreu comigo? E ele recebeu, via mediúnica, a seguinte informação: você, na época do Brasil, que tinha escravizados, você colocou muitos escravizados como, como punição, como castigo, moeu as suas mãos naquele moinho, né? Moinho de cana. Então estava na sua trajetória que você perdesse a mão. Mas como consideramos todo o seu trabalho, toda a sua caridade, toda a sua doação e a sua transformação fez com que você perdesse apenas o dedo. Então está aí a pacificação do espírito. Errou, errou. Mas ele aprendeu tanto, precisa perder a mão inteira? Então é isso, irmãos. A doutrina espírita nos convoca ao trabalho, à transformação interior e buscar sempre o aperfeiçoamento espiritual. Isso se dá, irmãos, ao longo das experiências que vamos vivendo e pensamos quantas coisas somos poupados, né? Do quanto somos poupados. E eu já caminho para o final, né? Falando algumas coisas aqui. Um apanhado que foi feito da obra de André Luiz, né? Que é Justiça Divina e Reencarnação. A reencarnação é oportunidade de resgate. A reencarnação permite ao espírito erros do passado, reparar os erros do passado e aprender com as consequências de suas ações e evoluir moralmente. O progresso individual, a justiça da reencarnação também nos propicia. Cada nova encarnação é uma chance de desenvolver qualidades, virtudes e superar também as más tendências. A lei de causa e efeito que está conosco, a reencarnação é uma lei natural. Jesus, Deus, não dá volta a você para encarnar, porque você é uma pessoa privilegiada, não. É uma lei. Todos nós precisamos encarnar, 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 desencarnar, encarnar, desencarnar, para que a gente possa evoluir, né? Tem vários tipos de reencarnação, né? Tem a missão e tem a aprovação. Tem aqueles espíritos elevados que vêm aqui para ajudar um irmão, para ajudar um cônjuge, para ajudar um espírito. Não, você vai passar por isso, eu vou do teu lado. Eu vou lá para te fortalecer. E tem os provacionais, que é a maioria da gente, né? A gente está aqui mesmo para provar o que aprendeu, né? Vamos provar aquilo que aprendeu. Será que a gente já aprendeu? Porque chega na vida espiritual, a gente vai retomar. Fizemos isso, fizemos aquilo, né? Então, a gente volta para provar o quanto caminhamos e o quanto já vencemos essas imperfeições que a gente traz na alma. A reencarnação é um processo contínuo, onde o espírito ressurgirá na vida espiritual para avaliar o seu progresso e planejar novas experiências. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Essa é a lei, quantas vezes forem necessárias. Em resumo, a justiça da reencarnação é um sistema de aprendizado, resgate e evolução, onde cada ser tem a oportunidade de reparar seus erros, desenvolver suas virtudes e alcançar felicidade em um processo contínuo de progresso espiritual. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É Jesus nos convocando a despertar em nós as nossas perfeições morais, as nossas qualidades. E para terminar aqui, a gente vai ler um finzinho, né? Uma estrofe da obra do Renato Russo, chamada Perfeição. O poeta fala assim: venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição.
Então é isso, gente. Muito obrigada e que Deus nos abençoe em nossos lares, que Deus nos abençoe na nossa trajetória e na nossa caminhada. Que assim seja.